Boa noite, pessoal. Boa Boa noite noite. a todos. Boa noite, William. Boa noite. Então, pessoal, vamos deixar o nosso convidado se apresentar hoje para começarmos bem. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou o William, sou jornalista, sou formado na Unicecal. Na minha época era Cecal ainda, não era nem Unicecal, era Cecal. Sou da turma de 2016, então tem um tempinho que eu sou formado. A nossa pauta de hoje é sobre os desafios da assessoria de imprensa. E aí a gente vai fazer umas perguntinhas pro William aqui. Legal, vamos lá. Então, William, para começarmos, por que jornalismo? Para começarmos bem, assim. Então, quando eu tava no ensino médio, no terceiro ano, eu tava em dúvida no que eu queria fazer. Daí teve uma oficina de profissões na escola e uma jornalista, eu morava lá em Tibagi nessa época, uma jornalista, a Emanuele Wisniewski, ela foi falar sobre, foi nessa feira de profissões falar sobre jornalismo. Ela começou a explicar, né? Só falou das coisas boas do jornalismo. Sempre assim. Ela falou, explicou e eu me apaixonei. E nessa época ela fazia assessoria de imprensa lá na prefeitura de Tibagi. E trabalhava na rádio Itaí lá de Tibagi. E eu fui conhecer, eu conheci e me apaixonei. Daí era isso em 2011, 2012. Daí passou em 2013 eu comecei a fazer faculdade, fazer jornalismo na Cecal. Então, foi basicamente isso. A decisão de fazer jornalismo foi porque alguém falou da profissão e eu gostei. E eu, assim, eu não me arrependo, assim. Pra mim foi a melhor coisa, a minha melhor decisão, assim, na época. E, assim, como que é trabalhar numa assessoria de imprensa, cara, assim? É uma loucura. Acho que é a melhor explicação. É porque, assim, existe diferença quando a gente fala em assessoria de imprensa. Existe a diferença entre você trabalhar só para uma empresa ou ter agência. No meu caso, eu tenho agência, a gente trabalha com comunicação corporativa e um dos serviços é a assessoria de imprensa, né? Ou relacionamento com a mídia. A gente fala, eu uso mais o termo relacionamento com a mídia, porque quando a gente fala de assessoria, a gente está só, por exemplo, ajudando alguém a mandar seu material para os jornais. E quando a gente fala relacionamento, a gente está se relacionando. A gente não é só enviar, fazer texto, enviar. A gente conversa com jornalistas por follow-up, a gente faz ronda, a gente fala que pauta que vocês estão tendo que a gente consegue encaixar os clientes. Então, eu sempre falo relacionamento com a mídia. Então, existe essa diferença. Apesar de ser muito corrido para quem trabalha também na empresa, né, que é só para aquela empresa, na agência tem toda aquela demanda dos clientes. Então, vem as demandas, você tem que organizar elas, colocar no dia a dia, correr atrás de fontes, escrever o texto, mandar aprovação e daí trabalhar. Quando é um cliente que é mais para um terceiro setor, é mais fácil você conseguir emplacar essas pautas. Quando é um cliente, assim, uma empresa, o conteúdo fica mais difícil de ser publicado porque, na maioria das vezes, eles consideram comercial. Não que não vai ser publicado. Tem chance de ser publicado, mas o teu trabalho, enquanto jornalista, ele é mais forte, assim. Você tem que atuar mais no follow-up. Entendo. E quais as dificuldades, assim, que você particularmente encontra nesse ramo? Então, eu vejo muito que, acho que ensinar para o cliente o que é o papel do jornalista na relacionamento com a mídia. Porque o jornalista, ele tem, o cliente tem aquela visão, tudo vai sair, tudo vai ser publicado, e não é bem assim. Eu acho que, tanto o cliente como a empresa, os empresários, diretores, eles precisam entender que a assessoria de imprensa não é um comercial, não é uma marketing. A ideia do assessoria de imprensa é enviar um conteúdo para a imprensa que seja um conteúdo noticioso, não simplesmente, tá tendo um lançamento, eu vou enviar. Não, a ideia é trabalhar em cima do lançamento do novo produto, falar o que ele beneficia para a sociedade, quais os impactos socioeconômicos que ele traz. Para o jornalista pegar aquele conteúdo, ou publicar na íntegra, que pra gente é ótimo, a gente adora que seja na íntegra, ou pegar aquele conteúdo e trabalhar em cima dele. Muitas das pautas que eu faço, eu tenho bastante clientes na área de turismo. Eu tenho um cliente que ele divulga semestralmente e anualmente a gente divulga a taxa de ocupação dos hotéis. Isso dá pauta na TV, dá pauta nos rádios. Então isso é muito bom. É um conteúdo, é um dado, por exemplo, que eu faço um release e eu mando, e a TV trabalha aquela notícia. Os veículos, os portais fazem a publicação. Então vai depender muito do conteúdo, muito do cliente e muito da pauta. E às vezes a gente tem que diferenciar, por exemplo, uma pauta para rádio. Se eu vou mandar um conteúdo para rádio, eu tengo que pensar na sonora. Se for uma pauta muito importante, eu já peço para o cliente, já manda o teu áudio aqui que eu vou enviar para rádio. Então já sabe, mandei um conteúdo que eu acho que às vezes não precisa ter uma sonora na rádio, mas às vezes eles mandam mensagem pedindo, precisa de uma sonora para o programa. Então é muito um trabalho assim, muito... não é um engessado, sabe? Tipo, a gente tem nosso padrão de comunicação, padrão de trabalhar, mas assim, uma coisa que a gente vai moldando. Entendo. Cara, me veio a pergunta agora, que eu aproveitei que você estava falando.
existe muito aquela história de que assessor de imprensa não é jornalista. Então, como que você tem essa visão dessa questão? Como que você lida com isso? Então, eu fico assim. Eu fico assim sem palavras. Porque quando a gente fala, assessor de imprensa não é jornalista. Tudo bem que relações públicas também podem trabalhar em assessoria de imprensa. Eu já trabalhei com pessoas formadas em relações públicas que são maravilhosas. Mas o papel do jornalista na assessoria de imprensa, ele olhar uma pauta e transformar em notícia. Pegar uma coisa que você, às vezes, olha assim por cima e pensar em aplicar os critérios de noticiabilidade. Você pegar lá a tabelinha do Traquina e você falar, isso aqui é uma notoriedade, isso aqui é hard news, sabe? Você pegar aquela, eu ia pegar aquela tabelinha, que eu não lembro agora, que faz muito tempo que eu me formei, na época do TCC eu usei bastante, mas agora eu não lembro bem certinho os critérios de noticiabilidade. Mas é você realmente pegar aquilo e aplicar. E eu assim, assessor de imprensa não é jornalista, mas tá, como assim eu não sou jornalista se eu estou usando técnicas jornalísticas? Então, assim, desculpa, assessor de imprensa é jornalista, sim, não tem como falar que não é, porque a gente está usando técnicas do jornalismo. É um jornalismo empresarial, é um jornalismo de assessoria de imprensa, é voltado para a empresa, mas continua sendo jornalismo porque a gente está usando técnicas do jornalismo. Entendo. E, cara, eu realmente concordo, eu acho que assessor de imprensa é jornalista, não tem muito o que discutir com isso. E aproveitando essa questão, agora na época das eleições, a assessoria de imprensa é fundamental. Como você vê o trabalho da assessoria, tanto na época da eleição como pós-eleição? Então, quando a gente pensa em eleições, quando a gente, né, assessoria de imprensa, a gente tem, dentro da assessoria de imprensa, tem várias ramificações, né? A gente vai ter as pautas que são as pautas cotidianas, as pautas que surgem, tem o gerenciamento de crise. E eu já trabalhei em política, assim, eu vejo que a assessoria de imprensa na política, ela é mais para gerenciamento de crise, no sentido, saiu uma fake news, por exemplo, eu vou soltar uma nota desmentindo essa fake news. E isso não se aplica só nas eleições, mas se aplica nos clientes do terceiro setor. Por exemplo, eu tenho a Brasel como cliente, eu tenho o Sindicato Empresarial de Hotéis, de Hotelaria e Gastronomia, e uma das pautas que veio foi recente, acho que tem um mês, foi aquele projeto de lei sobre água, que os restaurantes eram obrigados a oferecerem água de torneira para os clientes e tal. As duas entidades se mostraram contra. Então, o que foi sentido? A gente fez nota falando, a Brasel, Campos Gerais é contra, o sindicato é contra. Isso rendeu, tanto que os jornalistas vinham falar, se já tem nota sobre isso, eles estão votando, o que vocês estão se posicionando? Então, a gente emitia nota, saiu na TV, tanto na RPC quanto na Rede Massa, saiu material. Então, assim, o gerenciamento de crise, né, a emissão de notas, ele não fica só para a política, ele fica também principalmente para o terceiro setor e para as empresas, né, que a gente nunca sabe quando vai acontecer algum problema que vai ter que fazer um gerenciamento de crise. Entendo. E aproveitando essa das empresas, como que vocês lidam quando sai uma fake news? Por exemplo, aconteceu tal coisa numa empresa que você é responsável e não é verdade, como que você faz para contornar essa fake? Dá pra chorar? Pode? Pode, no comecinho pode. Pode. Então, eu sempre falo pros clientes assim, eu preciso saber, a gente, enquanto comunicador, enquanto agência, enquanto assessor de imprensa, enquanto jornalista daquela empresa, a gente tem que saber de tudo. Caiu uma pessoa da escada, a gente tem que saber. Porque, como a gente, né, no meu caso, a gente cuida das redes sociais dos clientes. Às vezes, já aconteceu várias vezes de um cliente falar, não tinha tal coisa, a gente vendeu uma ideia, uma coisa, ele chegou e não tinha. E não foi falado, por exemplo, que saiu do cardápio, não está sendo mais comercializado. Isso é uma crise, apesar de pequena, é uma crise. Então, a gente sempre fala pra gente o que está acontecendo. Deu problema, a gente vai mensurar. Já aconteceu de casos por exemplo, eu tenho um cliente em Carambeí, Fredericas, e a luz acaba lá de vez em quando. A gente, né, é uma coisa que vai... Não tem em qualquer lugar, na verdade, né? Não tem o que fazer. Eles mandam mensagem pra mim, William, acabou a luz, não sei o que, vamos publicar? Não, sabe, não tem necessidade de publicar, porque quando você acaba publicando, você dá um espaço para as pessoas que estão insatisfeitas com o teu serviço, com o teu produto, irem lá e reclamarem mais. E quando acontece saiu na mídia alguma coisa, o primeiro momento é a gente analisar o impacto daquilo. É verdade ou não é verdade? É verdade? Então, o que a gente vai fazer a partir desse momento com essa verdade que saiu na mídia? Não é verdade? A gente vai soltar uma nota falando que não é verdade. E também ver quando é o momento de você soltar uma nota ou colocar a tua fonte, teu cliente para dar uma entrevista. E quando a gente vem em crise, assim, naquela época da VCG, que a VCG tinha greve, a Cris Dresch, que é uma ótima jornalista, ela dava entrevista, ela falava, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Ela, assim, é uma referência de gestão de crise nesse sentido, assim, porque ela faz um ótimo trabalho. Então, assim, é muita mensuração, ver o que está acontecendo. Vamos soltar nota, vamos colocar entrevista, vamos ficar quieto, sabe? Tem esses momentos também, vamos ficar quieto, ninguém falar nada, porque tá pouco ainda. Então, é muito de análise, sabe?
Entendo. E aí, já puxando, né, tipo, as dificuldades maiores que você encontra com os teus clientes, ou já encontrou com algum nesse período que você trabalha com assessoria? Com assessoria não, né, com a relação com a Com mídia. relacionamento com a mídia, o maior trabalho, assim, trabalhar com, né, o maior trabalho em trabalhar com relacionamento com a mídia é mostrar para eles o que é, né, o que é o relacionamento com a mídia. Que eles pensam, eu vou lá, tipo... Porque existe diferença entre você trabalhar um texto no jornal e trabalhar um texto na rede social. Na rede social é muito mais call to action, se inscreva, faça, adquira, compre, né? E no release não, o release é uma coisa mais, assim, fria, no sentido, estou te informando. E às vezes eles não entendem, que tem que ser nesse formato, tem que ser nesse modelo informativo. Às vezes eles, né, querem que coloque uma chamada, se inscreva já. E acontece várias vezes. E eu falei, gente, entendo que vocês queiram isso, mas não é a prática comum, né? Porque mesmo que a gente seja de assessoria de imprensa, né, a gente segue um manual. Tem um manual de redação e um manual de assessoria de imprensa da federação. Então a gente segue isso. O mais que eu vejo mais difícil é mostrar para eles o que é o texto jornalístico. A principal diferença é que não é simplesmente... Não é tipo, fazer as pessoas se apaixonarem, se encantarem. A ideia é informar que a partir daquela informação a pessoa se interessa pelo teu serviço, pelo teu produto. Então é um trabalho, assim, voltado para informação. Por mais que seja assessoria de imprensa, é informação. Você lida muito com essa questão do povo, não só do povo, mas muitas entidades reclamarem de se responder só por nota ou por um release, eles querendo uma fala tua ou uma fala de alguém sem ser uma nota ou um release? Não, assim, desde que eu trabalho, eu comecei como estagiário lá em 2014, né, e terminei em 2016 a faculdade, em 2017 eu estava trabalhando profissionalmente, eu abri a agência em 2018. Desde então, assim, não teve, assim, porque é muito, na maioria das vezes meus clientes, assim, eles falam, então, assim, às vezes eles querem falam, não, gente, vamos soltar uma nota primeiro. E às vezes eu vou atrás deles, assim, por exemplo, agora tem um projeto de lei dos alimentos eróticos, né, aqui em Ponta Grossa. Eu já fui lá e falei, vocês vão querer soltar alguma nota sobre isso? Falando, né, qual que é o posicionamento da entidade? Então, na maioria das vezes eu vou atrás, no sentido, vou escrever nota. Mas virem cobrar assim, não, queremos que dê uma entrevista, queremos que apareça. Não, isso não aconteceu. E quando você abriu a agência, qual foi o teu maior medo, maior obstáculo no começo, assim? Eu acho que acho que conseguir conquistar clientes, né? Porque por mais que já me conhecessem, porque assim, eu comecei fazendo assessoria em estágio no Convênio Birô, então assim, uma entidade que tem reconhecimento nacional. Então existem vários convênios no Brasil. Então eu já tinha contato, por exemplo, se eu ligar, eu sei que, por exemplo, se eu ligar no Convênio de Natal, eu sei que eles me conhecem. Florianópolis me conhece, sabe? Então eu já tinha esses contatos. E aqui em Ponta Grossa já me conheciam. Então, assim, foi muito, vou iniciar a agência usando o meu nome. Então, nesse começo foi muito assim. Foi muito, tipo, William, tipo, daí pegou. Daí agora mas o desafio foi mais assim, meu Deus, será que eu vou conseguir ter clientes pra manter isso daqui? Como que vai ser? Por questão da concorrência e tudo, né? Sim, empresas grandes e você começando recentemente. Sim, é bem isso. Então foi desafiador. Foi assim, no começo foi bem desafiador, do ponto de falar, meu Deus, e agora? E já pensou em desistir? Só várias vezes. E assim, desistir no sentido, porque às vezes a gente pensa em ações pros clientes, e às vezes, eles não sabem, por mais que você ache que a ideia é muito legal, eles não gostam, você fica, meu Deus, será que eu sou tão ruim assim, sabe? Então acontece muitas vezes, assim, de pensar, meu Deus, por exemplo, sei lá, recebi uma proposta para trabalhar lá, ganhei um valor bem bom, assim, eu penso, será que, né, não vou largar? Eu penso, não vou porque, tipo, né, já fazia um tempo que eu queria ter agência, queria ter minha própria empresa, e é outro sentido você ter tua própria empresa. Porque criando você faz seus horários. Tudo bem que às vezes é assim, eu trabalho bastante, mas assim, a minha empresa, é meu produto, é meu serviço, então é muito legal. E hoje a gente atua aqui nos Campos Gerais, a gente atende em Floripa, também a gente atendeu empresas bem grandes em Florianópolis, que a minha sócia ela fica lá em Florianópolis. E é um trabalho, assim, muito árduo, assim, muito planejamento, muita organização. Mas é bem legal, eu gosto, assim. Eu não me vejo. Eu, quando estava na faculdade, até pensei. E quando eu entrei na faculdade, é bem engraçado essa. Eu queria telejornalismo. Daí, quando eu comecei a estudar, eu vi, assim, que não era aquela coisa, que não tinha desenvoltura. Eu falei, apesar do meu TCC ser sobre, né, telejornalismo, né, produção de notícias no jornal, no telejornal, assim, não é pra mim, assim. Eu consigo, né, sei montar pauta, tudo a TV, mas não é teu forte. Sou feliz na assessoria, na comunicação corporativa. Entendi. Agora voltando um pouco àquela questão das fake news, agora que me veio uma cabeça. Assim, é mais difícil
a pessoa acreditar na notícia verdadeira ou acreditar na fake news? Por exemplo, rolou uma fake news, de primeira você fez uma nota explicando, mas a pessoa não deu a mesma atenção pra nota que teve pra fake news. Tem essa diferença ou não? Então, a fake news é uma coisa, é muito triste, assim. Porque, às vezes, realmente, surge a fake news e você, na mesma hora, você já tá soltando, falando, não é bem assim, né? Vamos explicar melhor. E, assim, as pessoas acreditam muito no que elas querem, né? Se a pessoa de imediato já viu aquilo, acreditou na fake news, dificilmente uma nota vai fazer ela nela mudar esse pensamento. Mas, óbvio que existe todo um trabalho, né? Isso aí é uma fake news, vai trabalhar, vou fazer vídeos, vou fazer ações com digitais influencers para reverter aquilo. Então, tem toda uma ação de reversão quando acontece isso, porque é gerenciamento de crise. Vamos dizer, a gente tem, quando a gente fala em crise, tem um caso bem legal que é da Catuaba. Não sei se vocês chegaram a estudar já, mas a Catuaba, uma época, um digital influencer, não lembro que ano, ele foi visitar... Não, ele comprou a Catuaba e ele falou que tinha larvas na Catuaba. Ele falou, tem larvas aqui. A fábrica, né, o pessoal de comunicação pegou o cara do chefe da produção lá, né, da produção da bebida e falou. Mostrou como que era o processo, ele falou que aquilo que estava embaixo da garrafa não eram larvas, eram, restos da fruta que ficavam. Entendeu? E foi bem legal, eles chamaram o cara para conhecer tudo, foi bem legal o gerenciamento de crise. Então acontece muito, vai ser muito da estratégia. O que vamos fazer? Vamos trazer o cara aqui, vamos fazer um vídeo, vamos ficar quieto. Eu, na maioria das vezes, não aconselho ficar quieto, porque se já tá saindo, já tá todo mundo falando, então, né, vamos dar o posicionamento. Às vezes e depende como vai ser o posicionamento. Então é muito importante a gente pensar em quem vai falar. A pessoa não vai falar errado, a pergunta vai surgir, não vai saber falar, então vamos soltar só uma nota. Então depende caso a caso. Entendo. Mas pra você, o que é melhor? Sempre a pessoa falar ou fazer uma nota? O que ficaria melhor? Então, depende muito da situação. Assim, eu hoje solto assim, e depende do cliente também. Tem cliente que é muito ocupado. Tem cliente que se eu ligar, eles não vão me atender. Eu vou ter que mandar uma mensagem para eles me responderem, às vezes, no fim do dia. Porque tem cliente que realmente é muito ocupado. Então, na maioria das vezes, eu já sei que, vou fazer uma nota, eu vou mandar a hora que ele ver, ele vai aprovar o que eu vou disparar. Não, é urgente, daí eu tenho que ligar, eu tenho que correr atrás. Então, dá entrevista, vamos entrevista. Você quer falar sobre isso? Ligaram, por exemplo, a LTV ligou e quer falar quer uma nota gravada, então eu tenho que gravar. Então, vai depender muito da situação. Tudo depende da situação. Sim, entendi. E qual que foi a experiência mais louca que você já teve em assessoria, cara? Experiência mais louca. Pra mim, toda vez que eu faço comunicação para eventos, pra mim é uma grande loucura. Eu acho que a comunicação é isso, né? Comunicação para eventos, pra mim é uma grande loucura. Teve um evento que foi em agosto, que é um evento de imobiliário, evento de móveis, e, tipo, tiveram vários problemas no evento, né? E, assim, você tá na comunicação, você não fica... povo que trabalha no evento, você tá na sala de imprensa lá, bonitinho, escrevendo... Fazendo foto, né? E eu lembro que eu saí, voltei pra casa no primeiro dia, o pé da minha meia, ele furou, rasgou, de tanto que eu andei no evento. Então, assim, pra mim, comunicação para eventos, sempre vai ter uma surpresa do tipo, eu vou chegar, tipo, vai acontecer alguma coisa muito louca. Então, comunicação para eventos, assim, pra mim é muita loucura. E uma das coisas mais legais, assim, de trabalhar com isso é que eu já viajei, já fui pra vários lugares, assim, que talvez eu não iria, tipo, a turismo, mas fui quando trabalhando. Por exemplo, eu já andei de trem da Serra Verde, porque eu tava trabalhando, tipo, tudo de graça. Eu comi um monte Os benefícios. de camarão. Viu, pessoal? Faça comunicação. Eu já fui pra Floripa, tipo, não paguei nada. Então, assim, São Paulo também. Então, assim, tem essas vantagens, sabe? Apesar de ser um trabalho árduo, né? Mas tem essas vantagens, que o mais legal é isso. Mas, assim, desafio sempre vai ter. Eu sempre falo que é uma loucura. Às vezes eu acordo, até tudo planejadinho lá, mas às vezes pode mudar tudo. Pode surgir uma demanda de última hora, pode surgir um projeto de lei que muda toda a pauta. Na época da pandemia, por exemplo, eu, assim, não aguentava mais gerenciar a crise. Porque tava fechando as coisas, estavam gente, tipo, motéis estavam com baixa ocupação. Nossa, foi uma loucura, assim. Eu tava, acho que, soltando nota, assim, acho que quase todo dia. Você chegou a perder algum cliente nesse período da pandemia? Da pandemia, não, porque na pandemia eu fiz redução dos valores de contrato. Porque como eu sabia que eles não estavam com dinheiro e, né, fazer a rescisão de contrato não era uma opção. Não é uma boa, né? Então eu mesmo fui atrás e falei, vamos, né, diminuir o valor aqui, vamos, né, diminuir o trabalho, vamos, o que a gente pode fazer? E a gente ficou agora que a gente estava retomando os valores originais dos contratos. Então a gente pensou também maneiras de ajudar o cliente. Mas não, a gente não perdeu o cliente, a gente entraram novos clientes na pandemia, que foi bem legal.
Mas assim, tudo uma negociação, né? Agora que a gente tá retomando os valores, eu falei, a gente vai começar, né? Podemos retomar o valor original do contrato, já vamos ter um reajuste ano que vem, porque, né, tá tudo aumentando, então vamos ter que fazer esse reajuste, mas assim, tudo na conversa, não é nada, tipo, vou impor pra você, acabou, vai aumentar. É tudo conversa. Sempre falo que uma conversa sempre resolve tudo. Aproveitando esse gancho da Mari, como que foi o teu trabalho de assessoria na pandemia? Ai, só fiquei sentado o dia inteiro. Nossa, eu adorei a resposta. É que, na verdade, cortaram os eventos e tudo, na pandemia não teve tinha muita. evento, foi cortado, foi adiado. Uhum. Por exemplo, falando da hotelaria, mas eu tinha fontes de hotelaria que tinha que falar, o que tá acontecendo na hotelaria, né? Vai fechar, não vai fechar. Eu lembro que, sei lá, William, precisa de uma fala, o diretor da fala, então tá, como que vai fazer? As entrevistas eram gravadas via Skype, tipo, faziam chamada. Eu, na pandemia, acho que eu acompanhei no máximo umas 2, 3 entrevistas. Eu acompanho as entrevistas, só não acompanho quando não dá certo, como a agenda tá lotada. E eu lembro que, por exemplo, não vamos conseguir fazer por Skype. Vamos ter que fazer por vídeo. O que eu falava? Eu passava as perguntas pro cliente, eu falava o que eu achava legal de falar, ele fazia a gravação, me mandava e eu enviava pra TV. Ou mandava pro rádio. Então era muito isso. Então era mais assim, ficar lá em casa falando, faz isso, faz aquilo. Tipo, eu não conseguia acompanhar, sabe? De falar, de acompanhar mesmo. Então vai ser um trabalho, continuamos produzindo release, vamos continuar produzindo os conteúdos, só que assim, vai ser um período de gerenciamento de crise. Por exemplo, lá em Carambeí, por exemplo, Frederikas ficou fechado 2 meses, que era só drive-thru e delivery. Então, tipo assim, o que vai postar, o que vai publicar? Então foi assim um trabalho bem louco, assim. Foi Readaptação, bem louco. Assim, uma coisa que eu espero não viver, assim, até eu deixar esse plano. Porque, nossa, foi muito desgastante. Adaptação jornalística, né? Literalmente, né? Mas foi muito desgastante, assim, não recomendo. Eu imagino. E como que tá sendo agora o pós-pandemia pra você? Então, o pós-pandemia tá sendo uma retomada, o pessoal, quem deixou de consumir naquela época... tá voltando com tudo. Então, assim, voltou com tudo. É tanto que tem clientes, assim, que tá saindo gente pelas janelas, assim, tão cheio que tá. Então, voltou. A taxa de ocupação dos hotéis, por exemplo, tá bem mais alta que em 2019. Por exemplo, tá melhor, assim, não mais alta, mas tá melhor. A taxa de ocupação tá melhor dos hotéis. O comércio tá voltando a movimentar. Então, assim, você vê que eu tenho cliente, por assim, de lojas que eu atendo. Então, os clientes ali, né, das lojas, passam por de lojas que o movimento tá melhor. Então tá voltando à normalidade e tá voltando ao consumo. As pessoas estão com vontade de comprar, vontade de viajar, vontade de consumir. Por mais que a gente esteja num período de inflação alta, ainda tá tendo esse consumo. Então tá bem legal, assim, tá sendo uma retomada mesmo. Ah, sim. Que bom que tá dando certo, cara. E para fechar o nosso podcast, qual que é o seu conselho para quem quer fazer jornalismo e também pensa... E para quem faz, né? E também para quem faz que pensa em entrar na área de assessoria e continuar nessa área de comunicação? Assim, eu sempre falo, é importante, a pessoa tem que se dedicar, não adianta querer fazer as coisas por fazer, é uma dedicação. Assim, na faculdade eu pensei em desistir, acho que umas 2, 3 vezes, porque assim, eu não sou daqui, né, então eu vim sozinho, então, querendo ou não, era uma pessoa bem mais nova, né, então era aquela coisa, meu Deus, não vou, o que eu faço? Volto a morar com meus pais, volto a morar. Então o que eu falo, não desista, porque, assim, é uma loucura, comunicação é uma loucura, mas vale a pena, é muito legal. E assim, quem quer entrar na assessoria, é buscar fazer estágio, procurar fazer estágio em assessoria, para ver se realmente, às vezes, pensa, quero assessoria, mas o que eu vou fazer? Realmente, fazer estágio em assessoria, procurar e fazer estágio, para aprender, já começar a entender como funciona. E não desistir, quer entrar em assessoria? Estágio, vai realmente procurar trabalhar naquela área para quando se formar já tá com uma vaga garantida. Porque a faculdade, eu falo muito que a faculdade ela nos dá, né, a gente tem a teoria e a prática, mas assim, vivenciar o profissional ali, o trabalho é uma experiência que te transforma, assim. Ah, sim, entendo. É uma experiência única, né? Eu gostaria de agradecer a você por estar aqui, disponibilizar um horário, sua agenda apertada. Agenda apertada. Bem apertada, né? Então, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a todos que nos assistiram. E considerações Obrigado, finais. Will. Eu que agradeço o convite. E é isso, gente. Até a próxima semana e boa noite. Tchau, tchau, pessoal.